Oi, gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos lá para a última parte da nossa história sobre José. José, parte 3. Bom, José agora é o governador do Egito. E durante os 7 anos de fartura, José guardou uma boa parte da colheita. José cuidou de tudo para que todo mundo tivesse comida nos anos de fome. José foi um excelente governador para o Egito. Lembram que tudo que José fazia, Deus abençoava? Não foi diferente como governador. Tudo que José fez, Deus abençoou e fez dar certo. Mas aí, os 7 anos se passaram e agora chegou os 7 anos de fome. Já não chovia mais como chovia antes. Chovia pouco. E aí as plantas começaram a não crescer mais. As plantações começaram a dar muito pouco. Os animais começaram a não engordar, a não crescer. E um tempo depois, a comida começou a faltar. Já não tinha mais comida para todo mundo. E foi aí então que José abriu os celeiros onde ele tinha guardado toda aquela comida dos anos de fartura e começou a vender para o povo. Então agora, mesmo que as plantações não dessem mais comida, mesmo que os animais não crescessem mais, as pessoas tinham que comer, porque José estava com tudo guardado. Só que não foi só no Egito que a situação ficou difícil. Lá em Canaã, onde a família de José morava, também começou a ficar complicado. Também parou de chover, também tiveram problema com a plantação. Os animais também não cresciam mais lá. E chegou uma hora que o pai de José começou a ficar muito preocupado com a sua família. O que eles iam comer? E aí chegou a notícia até ele de que no Egito havia comida. Então Jacó chamou os seus 10 filhos e disse para eles assim: olha, agora vocês vão lá no Egito comprar comida, porque eu ouvi dizer que lá tem, para que a gente possa alimentar a nossa família. Mas vamos lembrar um pouquinho. Eles eram em 12 irmãos. José está no Egito, então eles são 11 agora. Mas Jacó só mandou 10, porque o mais novinho de todos, o Benjamim, depois que Jacó achou que José tinha morrido, ele se apegou muito a Benjamim. Então ele tinha muito medo de que alguma coisa acontecesse com Benjamim e ele não deixava Benjamim sair de perto dele. Agora, o filho que Jacó mais cuidava era Benjamim. Então, os 10 irmãos mais velhos foram ao Egito e Benjamim ficou em casa com o pai. Depois de uma longa viagem, eles chegaram no Egito e descobriram que tinham que falar com um governador para comprar comida. E aí, quando eles chegaram diante de José, eles não reconheceram José, porque já tinham se passado muitos anos. Mas José reconheceu seus irmãos. E José ficou muito surpreso. Mas aí os seus irmãos se ajoelharam diante dele. E José se lembrou dos seus sonhos, em que os feixes de trigo se ajoelhavam diante dele. E José viu se cumprir aquilo que ele tinha sonhado quando ele era tão novo. E José, ele não contou para os irmãos que ele era o irmão, porque agora José usava outro nome. Ele usava o nome de Zafenate Paneia. Então, ele não disse aos irmãos dele que era ele, porque ele queria saber se os irmãos haviam mudado. Será que os irmãos ainda continuavam tão invejosos e tão maldosos como eram quando ele era criança? Então, José começa uma série de testes com os seus irmãos. E o primeiro teste, ele manda prender todos os 10, dizendo que eles eram espiões. Os 10 não sabiam o que fazer
eles não sabiam como convencer o governador que eles não eram espiões. E aí, eles então contaram ao governador que eles tinham um pai, que eles tinham um irmão mais novo que tinha ficado com o pai. Então, José agora sabia que o seu pai estava vivo e bem e que o seu irmão mais novo também estava bem em casa. Então, José faz a seguinte proposta para eles. José ia manter um deles preso, os outros 9 voltariam para Canaã e trariam o irmão mais novo. E quando eles trouxessem o irmão mais novo, então aí José ia acreditar neles. E assim aconteceu. José prendeu Simeão e os outros 9 irmãos voltaram para Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, contaram para Jacó o que tinha acontecido. E Jacó ficou desesperado. Jacó falou, não, eu não vou mandar Benjamim, porque e se acontecer alguma coisa com Benjamim? José já morreu e Benjamim, não posso perder Benjamim. E assim, eles não voltaram para o Egito. Passou-se mais um tempo, a comida acabou de novo, né? Porque a comida só dura um tempo. E aí eles precisavam voltar ao Egito. Então eles finalmente convenceram Jacó a deixar eles levarem Benjamim para o Egito. E assim eles voltaram, os 9 mais Benjamim, ao Egito. Quando eles chegaram no Egito que José viu Benjamim, José ficou tão emocionado de estar revendo seu irmão que ele nem falou com eles. José mandou que levassem eles para a casa de José e José mandou preparar um almoço muito gostoso para eles. E aí, José começou o segundo teste. Então, José tirou Simeão da cadeia, levou lá para ficar junto com eles. E enquanto eles comiam, José observava como eles tratavam Benjamim. Será que eles tinham tanta inveja de Benjamim como eles tinham de José? E aí, José mandou darem um monte de comida para Benjamim, bem mais do que os irmãos tinham recebido. E o que será que eles fizeram? Será que eles ficaram com inveja? Não! Agora, eles ficavam felizes por Benjamim estar sendo bem tratado. Eles ficaram felizes em ver o irmão mais novo deles ganhar tanta coisa. Então José percebeu que eles tratavam Benjamim bem, que eles tinham aprendido, que eles não tratavam Benjamim mal igual tinham tratado a ele. Mas José ainda ia fazer mais um teste com seus irmãos. Ele então mandou que enchessem os sacos de trigo dos seus irmãos, mas ele mandou esconder no saco de trigo de Benjamim uma taça de prata. E aí, quando os seus irmãos estavam saindo, José mandou um servo ir lá falar que eles tinham roubado a taça de prata dele. Isso era um teste. E aí, os irmãos falaram, não, pode abrir as nossas bagagens que a gente não roubou nada. E aí eles abriram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º saco de trigo e não acharam nada. Só faltava a bagagem de Benjamim. E quando eles abriram, lá estava a taça de prata. Então, eles levaram Benjamim preso. Mas os irmãos ficaram desesperados e correram até o governador, até José. E aí Judá fez um pedido a José. Judá disse a José assim, governador, lembram? Eles não sabiam que era José. Governador, eu prometi ao meu pai que eu ia levar Benjamim de volta. Eu não posso deixar Benjamim aqui. Faz o seguinte, eu fico no lugar de Benjamim, mas deixa Benjamim ir embora, deixa Benjamim voltar para casa. E assim José percebeu que seus irmãos realmente haviam aprendido e haviam mudado. Porque lá no passado, eles não pensaram 2 vezes antes de vender José.
mas agora eles faziam de tudo para proteger Benjamim. Então, José, ao perceber que seus irmãos realmente haviam mudado, finalmente contou para eles quem ele era, que ele era José, que tantos anos antes tinha sido vendido como escravo. Os irmãos ficaram com medo, porque acharam que José ia mandar prender todos eles, afinal de contas. Olha quanta coisa eles tinham feito com ele. Eles tinham jogado José num poço, eles tinham vendido José como escravo. Eles acharam que José ia se vingar. Mas aí, José deixa uma grande lição para todos nós. José perdoa os seus irmãos por tudo que eles tinham feito. E diz para eles que eles não precisavam se preocupar, que ele não tinha raiva, ele não tinha mágoa, ele não estava chateado. Porque José entendia que Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz para os irmãos: olha só, se eu não tivesse virado governador, não ia ter comida agora, nos anos de fome. Então, tudo o que aconteceu foi Deus guiando para que a gente chegasse nesse ponto. Não tenho raiva de vocês, não estou chateado, podem ficar tranquilos. E assim, José perdoou os seus irmãos. E mais ainda, além de perdoar os seus irmãos, José mandou que eles chamassem Jacó, que eles voltassem para casa, buscassem Jacó, buscassem toda a família e trouxessem até o Egito, que José ia cuidar de cada um deles. E assim, Jacó e toda a sua família se mudaram para o Egito, onde José cuidou do seu pai, de todos os seus irmãos e das famílias dos seus irmãos, enquanto ele estava vivo, porque José perdoou os seus irmãos. José tinha muitos motivos para ficar com raiva dos seus irmãos. Afinal de contas, os irmãos fizeram muitas coisas ruins com ele, mas José escolheu perdoá-los. E perdoar é a gente não levar em consideração as coisas ruins, é não ficar com raiva das pessoas, é lembrar que todo mundo comete erros. Então, assim como Deus e Jesus perdoam a gente, nós também devemos perdoar as outras pessoas. Então, José nos deixa uma lição muito especial. A lição de que não importa o que aconteça, perdoar sempre deve ser a nossa escolha, porque é isso que Deus espera de nós. Então, nessas 3 aulas sobre José, nós aprendemos 3 lições. A primeira, a gente não deve sentir inveja das pessoas. A segunda, não importa o que aconteça, Deus está conosco, sempre. E a terceira, que nós devemos perdoar as pessoas e não ficar com raiva delas, não guardar mágoa, não guardar tristeza, e sim, sempre pensar em coisas boas e amar as pessoas, assim como José amava a sua família. Certinho? Bom, aqui terminamos a história de José. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. A paz do Senhor e fiquem com Deus.